Pai querido, nós oramos nessa hora, pedindo que nos próximos minutos, Teu Espírito Santo nos dê a direção, unção e capacitação para termos um mês de vitória, para termos um mês onde glorificamos o Teu nome com palavras, atitudes, e onde passarmos, Jesus seja visto em nós. Amém? Queridos, nós estamos no mês de junho. Final de maio foi bem difícil, mais de uma semana de paralisação. Eu confesso que para mim não foi nada difícil, porque todas as vezes que eu tive que ir a São Paulo, estava um tapete a Dutra. Quem enfrentou? Gente, que maravilha, Dutra tranquilo, favorável. Andar em São Paulo, nós, por conta da gasolina, fomos na sexta-feira e voltamos só na terça, para economizar a gasolina. Gente, andar em São Paulo estava uma maravilha, você podia, assim, ficar tranquilo. Mas eu sei que não foi fácil para muita gente, eu sei que não foi fácil também para muitos caminhoneiros que saíram de casa e foram pegos no meio do caminho, assim. Imagine as famílias, né? Eu sei que tiveram filas intermináveis nos postos. De todo mundo que eu conheço pessoalmente, a minha heroína é a Larissa, que ficou das 8h30 da manhã às 18h19, esperando gasolina, e graças a Deus ela tem irmão, porque o marido não serviu para nada, porque pelo menos o Guilherme, cadê o Guilherme? Foi lá, ficou com ela um tempo, né? O marido ficou lá trabalhando, esperando ela botar gasolina. Felipe, está lascado, né? Mas, gente, ela ficou quase 10 horas esperando para botar gasolina e eles poderem ter como se locomover. Quantos aí já sentiram falta de alguma coisa nas prateleiras nos últimos dias? Eu fui comprar pão, outro dia não tenho pão, fui comprar o leite que eu tomo, não tinha o leite, né? Parece que as coisas já estão começando a voltar ao normal. Quantos concordam? Será? Eu me lembro quando eu tive a minha formatura na Universidade de Taubaté, no curso de arquitetura, e eu cantei o cântico do João Alexandre, Como Será o Futuro do Nosso País. Essa foi a minha maneira de louvar a Deus na minha formatura e deixar uma interrogação. Já se passaram quase 30 anos e eu continuo com a mesma pergunta: como será o futuro do nosso país? Você já notou como o desespero tomou conta da população? Eu me lembro a última vez que eu pus gasolina, logo no início da greve, eu estava num posto, liguei para a Lúcia, falei: Lúcia, eu estou nesse posto, passa a fila, vai lá na frente e vê se tem gasolina. De repente eu estou numa fila de álcool e meu carro não põe álcool. E de repente ela me liga e fala: já estou abastecendo. Eu falei: furou a fila, sem vergonha. Né? Ela falou: não, para gasolina aditivada não tem fila, pode vir aqui. Beleza, fui, liguei para o Wagner, liguei para o Vanderson, aparece Wagner, Vanderson, Larissa, todo mundo com carro lá. A gente conseguiu abastecer. Quando eles terminaram de abastecer, acabou a gasolina comum, precisou ter fila para aditivada. Mas nesse meio tempo aparece Alalá. Quantos já leram o livro do profeta Davi Rebolho, O Trono sobre Tronos? Alalá é a mensageira de Marte. Antes das guerras virem, ou mesmo quando não tem guerra, Alalá chega. O grito mais famoso de Alalá aparece de vez em quando na mídia. Vem assim, gritando e anunciando um desespero. E chegou alguém desesperado no posto ali, dizendo: acabou o pão, acabou o ovo. 10 minutos depois, onde estava o pastor Wagner? Dentro do supermercado, com 45 caixas de ovo, com 32 caixas de leite, 80 quilos de café, pura cafeína, né? E o desespero dele não era nem o ovo nem o leite, era o café. Se acabasse o café, ele estava lascado, né? Mas o desespero foi tomando conta da população. As pessoas, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que as pessoas puderam perder o chão, gente, em 9, 10 dias? Graças a Deus o nosso país é bonito por natureza, abençoado por Deus. Alguém diga aqui, beleza? Nós nunca tivemos guerra de verdade, nós nunca tivemos problema. E no primeiro problema já demonstra que nós não temos capacidade para isso. Nosso país não está preparado.
para grandes crises, para grandes problemas. Nós estamos já quase na metade do ano, e eu começo a te fazer algumas perguntas, porque 5 meses já se foram. Como é que você está? Você tem feito um check-up da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, daquilo que você pensava em fazer? Porque, querido, se você chegar no meio da corrida e não tiver gasolina para terminar, você tem que parar em algum posto. Se você tinha planos para esse ano, como estão os seus planos? Eu faço planos todos os anos, planos financeiros, planos para a minha saúde. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus só abençoa o homem que faz plano. O homem que não faz plano, não é que Deus não abençoa, Deus não tem como colocar algo ali. Porque a palavra de Deus deixa claro que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Isso quer dizer que Deus só te dá direção se você fizer um plano. Diga para o seu vizinho, diga, por mais absurdo que seja, faça um plano. O máximo que você vai ouvir é uma gargalhada de Deus falando, faz de novo. Né? Talvez você faça um plano meio fora da curva, né? Tipo, plano fora da curva. Nesse mês vou perder 30 quilos. Não dá. Né? Você não demorou um mês para ganhar 30 quilos. Foram 10, 15 anos de trabalho difícil, árduo, comendo aquelas coisas engorduradas. Então, não é em um mês que você vai resolver essa parada. O 6º mês do ano, o nome é junho, em homenagem a uma deusa romana chamada Juno. Quem era essa tal de Juno? Juno era a esposa do deus Júpiter. Juno era conhecida como uma deusa cheia de ciúmes, contendas e guerras. Outro dia alguém me contou que 2 mulheres se estapeavam no supermercado por um pacote não sei do que. 4 litros de leite. Saiu pancada por causa de 4 litros de leite. Gente, se tivesse fé, era só orar, tinha leite para mais de 5.000 pessoas. Era só orar, vamos orar para multiplicar o leite. Né? Mas Juno tem suas características citadas na Bíblia. Porque talvez você fale, da onde eu venho domingo na igreja para ouvir um cara falar mitologia romana? Não, eu só estou te dando o panorama daquilo que marca esse mês. Porque se esse mês, na sua identidade, tem esse tipo de problema, você tem que estar preparado para vencer esses problemas. Quantos estão comigo? Agora, onde está escrito na Bíblia esses ataques frenéticos de Juno? Lá em Gálatas capítulo 5, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. O que quer dizer? Deus já denunciou há muito tempo que todas essas manifestações de Juno são obras da carne. Obras da carne. Eu gosto muito de ler o que Tiago escreve para nós. Porque ele fala, você tem fé? Então, me mostra as suas obras. Durante esse mês, nós vamos falar muito sobre fé. Porque esse é o antídoto e essa é a maneira de vencermos isso. Para você vencer a idolatria, você precisa ter fé. Porque, inclusive, idolatria é o contrário da fé. Porque fé é você crer em Deus e depender de Deus. Quando você deixa de depender de Deus, você passa a depender de outra coisa, ou de outra pessoa, ou do seu próprio umbigo. Aí você passa a ser auto-idólatra, ou idólatra de coisas, de trabalho, de dinheiro. Estão comigo ainda, sim ou não? Ou seja, só a fé vai vencer a idolatria. Como você vence feitiçaria? Eu não estou falando feitiçaria de voodoo, de magia negra, tambor, não. Eu estou falando até de oração contrária. Pessoas que oram para você se dar mal. Pessoas que não querem o seu bem, ou até intencionalmente oram achando que é o seu bem, mas não é a vontade de Deus. Diga, tudo que não for vontade de Deus na minha vida, eu não quero. Ou seja, pode parecer bom, pode ser parecido como bonito. Eu aprendi há muitos anos atrás com Cindy Jacobs a orar contra a oração feiticeira. Nós estávamos voando da Guatemala para os Estados Unidos e Cindy Jacobs sentou ao meu lado. Lúcia dormiu, perdeu a oportunidade de falar com uma das grandes generais aí de intercessão do planeta. E eu sou suga. Eu fiquei do lado.
comecei a fazer pergunta, e ela perguntou uma série de coisas, ela falou, me lembro de você lá no Morre Cerulo, eu me lembro disso, ela profetizou minha transição, de 98 para 2000 eu fui me desligando do Ministério Morre Cerulo, mas uma das coisas que ela me ensinou naquele voo entre Guatemala e Estados Unidos, que mais me tocou foi como cancelar as orações feiticeiras. Eu fiquei assustado, porque em 98 eu nunca tinha ouvido falar disso. E ela me explicou simplesmente assim, Maurício, você prega, não prega? Prego. Você vai nas igrejas? Vou. Sabe o que é uma oração feiticeira? Uma igreja que acha que a sua igreja já não precisa mais de você e que tem muita gente boa no seu estado, na sua cidade, então eles começam a orar para você querer mudar para a cidade deles. Ou seja, é uma oração inocente. Deus, muda o Maurício para cá. Aí sabe o que acontece? Quando eu volto para a minha igreja, eu já não me sinto tão bem. Eu começo a olhar para a cara das pessoas, eu fico achando que está estranho. Eu começo a olhar e eu não me sinto tão celebrado aqui como eu sou celebrado lá na Baixa da Égua. E eu começo a ter vontade de ir embora. E eu começo a ser expelido do corpo. Quantos estão me entendendo? Então eu aprendi, em cada oração que eu faço, eu abençoo até aqueles que me amaldiçoam, mas eu cancelo as orações que são contra a vontade de Deus. Por mais lindo que pareça alguém dizer, eu quero que você mude para cá, tome cuidado. Tem gente que fica ligando para você dos Estados Unidos, do Canadá, do sei lá onde, dizendo, mude para cá, porque aqui está uma maravilha. Primeira pergunta que você deve fazer para a pessoa é a seguinte, você está legal no país? Você tem autorização para fazer o trabalho que você está fazendo? Porque é muito lindo eu ser ilegal num país. Imagine comigo, você trabalhar 30 anos num país, você compra carros bons, você compra até uma casa, e um dia, de repente você perde tudo e é expulso daquele país sem direito a nada. O que você fala para os seus filhos e para os seus netos? Que o Deus que abriu a porta ilegal para você é o Deus ruim? Para. Então tem gente que está contando história da carochinha para você. Toma cuidado e quebra essas orações feiticeiras. Se você quer ir embora do país, vá pela porta legal. Seja abençoado e seja missionário. Deus não precisa de missionário ilegal nos Estados Unidos. Deus não precisa de missionário ilegal no Canadá. Deus não precisa de missionário ilegal em nenhum lugar do mundo. Posso ouvir amém? Porque se Deus abre a porta, Ele abre a porta. E quando Ele abre a porta, vem junto com o visto. E não me venha com visto de, eu tenho B1, B2, eu tenho visto de negócio. Negócio não quer dizer que você pode morar lá. Quer dizer que você pode fazer negócio, mas você mora aqui, você paga imposto aqui. Quantos estão me ouvindo? Maurício, você está bravo? Não, eu estou triste de ver tanta gente perdendo o seu destino. Perdendo anos da vida com uma ilusão de um mundo encantado. Eu louvo a Deus pelo Trump. Uma das coisas que ele está fazendo é o americano amar de volta o país e fazer o país crescer. Tem gente que não gosta dele. Problema de quem não gosta. Eu gosto. Eu gosto daquele jeito. Ele pode falar o que eu não posso. Porque eu sou pastor. Oi? Vem cá, meu bem, me ajude, por favor, minha memória está para pregação. Não, vem cá, nós descobrimos uma vizinha nossa em São Paulo, gente, que doçura. Shalom, a gente estava na padaria lá em São Paulo, perto de casa, lá, e de repente eu começo a ouvir a mulher falando assim, corintiano é tudo ladrão. O juiz é corintiano. E a gente começou, eu olhei para o Maurício e ela falando, e um monte de homem na padaria. E eles, que time que a senhora torce? Eu sou palmeirense. E o Maurício vibrando com a mulher, né? E ela falando tudo que ela queria, que assim, tipo, que ela queria, e todo mundo, coitadinha, né? A senhora pensa isso. E o Maurício, continua. Todos nós precisamos de uma velhinha para falar o que a gente quer e não pode. É verdade? Gente, eu sou fã dessa velhinha, eu quero saber onde ela mora. Eu sei que é na vizinhança. Dona Margarida. Eu vou lá na padaria do português perguntar onde mora a Dona Margarida, que eu vou levar flores, vou levar um chocolate. Falar, continua, Dona Margarida, fala, porque esse povo vai conhecer a verdade e vai ser liberto. Olha as contendas e inimizades. Está aí, ó. Já começou. Por isso que eu amo Paulo César Baruch, quando ele fala sobre quão bom e suave ou agradável é que os irmãos vivem em comunhão, em união.
os corintianos, os são paulinos, os palmeirenses, querido, nada disso muda a nossa vida. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo, não, porque domingo, 11 horas, eu vou estar assistindo o jogo. Deu vontade de perguntar, faz o seguinte, 10 para as 11, entra lá no banco, vê quanto tem de dinheiro. Quando acabar o jogo, vê quanto entrou de dinheiro na sua conta por causa dessa porcaria desse jogo. E o Brasil, mais uma vez, para ver 22 milionários brincando com o nosso dinheiro, viajando de primeira classe, jogando água fora, jogando querosene fora. Maurício, você é contra o futebol? De jeito nenhum. Eu sou contra o Brasil parar por causa dessa porcaria. A coisa mais legal que eu achei outro dia foi aquele negócio do WhatsApp, dizendo, olha, aqui é o fulano, nós queremos saber se nós vamos parar nos dias do jogo da Copa. E a chefe respondeu, sim, se o Tite convocar vocês, vocês estão liberados. Gente, amei. Você não joga, cara. Vai parar para quê? Não é? Vamos parar com esse negócio só para ficar brigando, discutindo com os outros. Ciúmes. É meu, é meu. Isso é infantil. Tudo isso é obra da carne. As iras. Tome cuidado com os rompantes de ira. Nessa estação a gente fica mais irritado. Por vários motivos. Um deles, natural, é a ausência de sol. Pelo fato de ter menos sol, ou seja, você se expõe menos ao sol porque está frio e tem menos tempo de sol, a gente fica mais irado. A gente começa a achar um clubinho para falar mal do outro, começa a criar partidarismo, dissensões. Como nós podemos vencer isso? Diga, pela fé. Agora, você já notou que tem gente que fala uma coisa e faz outra? Eu vou falar de outro jeito. Tem gente que canta uma coisa e vive outra coisa. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes vamos ver alguns fatos interessantes. No dia 22, o Sol vai atingir o seu ponto mais ao norte. Isso quer dizer o início do verão para o hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Vamos entender melhor. A Terra gira à volta do Sol, amém? Todo mundo já estudou geografia. Em dezembro, nós estamos aqui no auge do sol, verão, beleza. Quando nós chegamos agora em junho, olha como é que a gente está em sombra, porque a Terra tem o seu eixo inclinado em relação ao eixo do Sol, beleza. Isso quer dizer que o hemisfério norte vai ter muito mais exposição à luz. Por exemplo, o pessoal da Suécia, eles vão ter pouquíssimas horas, não vai nem ter trevas. Vai chegar em julho, vão ser momentos apenas de um lusco-fusco, 20 e tantas horas por dia de sol. Uau, que legal, uma devassidão, só que quando chegar em dezembro, está todo mundo em depressão porque não tem sol. Nós vamos ter bem menos sol durante os dias. Diminui vitamina D, isso faz você ficar irritado. Perceba o detalhe, quando chega o dia 22 de junho, a luz do sol incide muito mais no norte do que no sul. Nós vamos falar um pouco agora sobre números. No natural, pelo calendário gregoriano, nós estamos no 6º mês do ano. Na Bíblia, o número 6 aponta para algumas coisas. Primeiro, para o homem, tá? O ser humano. Segundo, para limitação. E terceiro, para o próprio Satanás. Tá? Você vai olhar a Bíblia toda. Por que o número da besta é 666? É o governo do homem em todas as esferas. Satanás não é besta, apesar de ser amigo dela. Ele não vai dizer para você, vote em mim para eu ser o seu rei. Sabe o que ele vai dizer? Seja você o rei do seu umbigo, seja você quem manda em você mesmo, não deixe ninguém mandar em você. Nós estamos então numa estação onde nós só vamos vencer as limitações, não na força do braço, não na força da carne, mas nós vamos vencer em fé. Pensa comigo, se nós estamos quase no meio do ano, em meio a uma crise política, moral e financeira, onde você não pode mais em alguns lugares falar se é ele ou ela. Ontem nós estávamos jantando e minha cunhada explicando em uma grande empresa, quando você sai com uma pessoa e você vai dar um relatório, você não fala sair com ele ou sair com ela, você fala, fiz uma reunião com eles. Ou seja, eles já estão dizendo que tinha uma legião. Quantos entenderam? Você sai com o João, mas você não pode dizer,
fiz uma reunião com o João, porque você não sabe se o João é homem, se o João é mulher, se o João é trans, se o João é o quê. Então, fiz uma reunião com eles. Né? Vai todos os capetas juntos. Maurício, você pode ir preso. Cara, se eu for preso porque eu estou pegando o evangelho, estou feliz demais, porque a porta vai abrir. Porque eu quero ver botar meu Deus preso, eu quero ver botar a Bíblia presa. Porque a moral precisa voltar nesse país. Eu sou do tempo em que a pessoa ser homossexual, ela não precisava se defender para ser homossexual. Eu sou fã de um cara que morreu chamado Clodovil. Eu o conheci pessoalmente e ele era um viado definido. Porque ele dizia o seguinte: para ser viado ninguém precisa me defender, eu dou o que é meu, pronto. Por isso que mataram o cara. Você acha que gostam de gente assim? O cara era definido, eu gosto de ser isso e pronto. Não preciso que façam bancada para me defender. Não precisa. Senão daqui a pouco a gente vai ter a bancada dos maconheiros, daqui a pouco a gente vai ter a bancada do quê? Desde que o mundo é mundo, Deus fez homem e mulher. E desde que o mundo é mundo, homem e mulher gosta de experimentar coisa diferente. Eu acho que é uma profissão dolorida, difícil, e eu só sei disso porque me falaram, não experimentei. Senão Moisés já está com a cara marota olhando para mim, assim, tipo, hã? Mas, Maurício, do que você está falando? Eu estou falando de definições. Que tipo de planeta você quer para o seu filho, para o seu neto? Que tipo de planeta você quer? Nós estamos no meio de uma crise moral, sim. É imoral muitas coisas que estão acontecendo. É imoral uma pessoa ir presa por causa de um certo tipo de crime e uma outra pessoa que comete um crime muito maior não vai presa por causa de imunidade. Nós temos muitas coisas a mudar nessa nação, e essa nação não vai mudar em outubro nas eleições. Essa nação muda quando os eleitos começam a se posicionar. Quando os filhos de Deus começam a se posicionar e dizer não para o inimigo. Lembra que eu estava falando para você sobre falar uma coisa e fazer outra? Eu vou insistir nisso até eu chegar no exemplo que eu quero te dar. Nós estamos num mês cujo domínio tem ciúmes, contendas e guerras. Nós precisamos parar para rever, então, como nós estamos. Como que você se sente quando alguém pega uma coisa que você acha que é sua? Como você se sente quando alguém faz algo e você acha que você está sendo exposto? Qual a maneira que você tem reagido? Como está também a sua saúde? Você tem ido ao médico? Porque muitas vezes, querido, não é demônio, e o diabo vai lá diante do trono de Deus e fala: Deus, não fui eu. Eu estava em outro lugar, eu não sou onipresente, Deus, o Senhor sabe disso. Nem a pessoa está lá botando na conta do diabo, nem tudo é diabo. Às vezes é a falta de vitamina, às vezes é a falta de ginástica, às vezes é a falta de você fazer exames. Alguém está me ouvindo? Eu e você precisamos aprender a cuidar do espírito, da alma e do corpo. Por isso a Bíblia diz que o nosso espírito, alma e corpo tem que ser íntegro e irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Olha para o seu vizinho e diga: eu não sei quanto a você, mas Jesus não vem buscar um bagulho. Jesus é exigente, Ele quer uma noiva sarada. É sério, Jesus quer uma noiva saudável. E quando eu digo sarado, não é para ter tanquinho. Quando eu digo sarado, não precisa ter aquela cara de capa de revista. Não, você tem que estar saudável. Você tem que estar saudável. Como é que está a nossa família? Como está o relacionamento? Há quanto tempo vocês não sentam para conversar? Você sabe o que o seu filho tem visto na internet? Descobri outro dia que o Benjamin não tem mais televisão. Eu falei: mas tem um aparelho lá. E ele pegou simplesmente, tirou o receptor, o transmissor lá do negócio da TV, porque ele não assiste. Quando ele quer assistir TV, ele vai em outro lugar, não assiste mais TV. O que o cara assiste? Por conta da correria, a gente está deixando de ver uma série de coisas. E por conta da correria, nós estamos perdendo o norte. Conhece a expressão desnorteado? Quem aqui já não acordou um dia desse jeito? Olhando no espelho: estou cansado. Você dormiu à noite. Mas quem aí, nos últimos meses, teve alguma noite de dificuldade de dormir? Eu não estou falando daquela noite da sala do trono, já passou o casamento real. Eu estou falando de você não conseguir descansar enquanto você dorme. Alguém já passou por isso? E por nós estarmos muitas vezes nos esquecendo de cuidar de nós mesmos, nós estamos assim. Nosso metabolismo está fora de ordem. E nós acabamos perdendo tempo, dinheiro
e saúde. Você já percebeu quantas coisas já aconteceram esse ano? Já se deu conta de quantas movimentações estão existindo? E como nós estamos sendo atacados em todas as áreas? E aí surgem então algumas perguntas. Por que nós somos atacados? Querido, se você não é atacado, amém, me ensina, me explica. Porque desde que eu me entendi por gente, todo ser humano é atacado. Seja crente, seja não crente. Seja judeu, seja muçulmano, todo mundo é atacado. Mas principalmente os filhos de Deus. E aí me vem a pergunta, quem é que nos ataca? E a primeira resposta vai nos ajudar a entender a segunda. Somos atacados por quê? Porque o inimigo quer nos roubar, matar e destruir. Beleza? Talvez alguém diga, como assim? Isso é simples demais. Querido, esse é o papel dele, ele não vai mudar. Ele quer roubar, matar e destruir. E aí surge outra pergunta, quem ele usa para isso? Já que ele não é onipresente. Quem ele usa? Isso depende. Depende. Pode ser um estranho, pode ser um parente, às vezes até a gente mesmo, para nos atacar. Se a fé vem pelo ouvir, eu te pergunto, o que acontece com a cabeça de um homem quando a sua esposa, que ele acha linda e maravilhosa, começa a dizer, eu estou gorda, eu estou feia, eu estou gorda, eu estou feia. Na primeira vez que ela fala, ele não percebeu. Mas depois de 86 vezes, ele começa a acreditar que ela está gorda e feia. Quantos estão me entendendo? Quantas estão me entendendo? Querida, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Porque você está falando com a boca o que seu coração está cheio. E você está contaminando os olhos do teu marido contra você. Se ele casou com você, é porque ele gostou. E se ele está com você, é porque ele gostou do que está dentro do pacote. Então pare de ficar se denegrindo. Você acha que você está gorda? Vai fazer ginástica. E pare de dizer, estou gorda. Você acha que você está feia? Vai se arrumar, vai fazer curso de maquiagem. Gente, maquiagem salva. É uma maravilha. Custa caro, mas tudo bem. Sábado passado a Lúcia se maquiou para o casamento. O nosso maquiador oficial aí, o Gilson, botou um olhão assim. Eu falei, ele está desconfiado que você foi em outro maquiador. Aprendeu, tão bem aprendido. Gente, estava bonita mesmo. Eu sei que a minha mulher é linda, mas, gente, maquiagem dá uma valorizada. É um negócio assim, então, irmã, vai fazer curso de maquiagem. Irmã, vai caminhar no parque. Vai fazer alguma coisa, vai se amar. Acorde de manhã e diga, eu sou linda. Porque se o seu marido começa a ouvir isso, ele começa a acreditar nisso também. Agora, todo dia você está dizendo, estou gorda, estou isso, estou aquilo, uma hora ele vai, pois é, sua baleia. Você está ensinando ele, você está enchendo o ouvido dele disso. Né? Qual o grande alvo do inimigo? O grande alvo do inimigo é a nossa carreira? Não. Então, qual seria o grande alvo do inimigo? Destruir seus bens, sua casa, seu carro? O caminhão do Faustão que ia chegar, furou o pneu, quebrou tudo? Acabar com os nossos bens? Não. Qual o grande alvo do inimigo? Nossa saúde? Acabar com a nossa saúde? Não. Então, o alvo do nosso inimigo é destruir a nossa família? Também não. Então, qual é o grande alvo do inimigo? Nossa fé. Nossa fé. Sabe por quê, querido? Se você tiver fé, você restaura uma família quebrada. Se você tiver fé, você ora e alguém pode ser curado. Se você tiver fé, você começa a trabalhar e Deus te dá estratégias para multiplicar os recursos. Se você não tiver fé, você perde todas as coisas. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter família, que você vai perder todas as coisas. O grande ataque do inimigo nas nossas vidas é um só: acabar com a sua fé, fazer você duvidar de Deus. O grande alvo do inimigo é a nossa fé. Ele sabe que se ele conseguir abalar nossa fé em Deus, sabe o que vai acontecer? Ele destrói tudo.
destrói o casamento, destrói os negócios, destrói as amizades, destrói a saúde. Mas Deus sempre nos dá o escape. Alguém pode dizer aleluia? Eu ouvi o Senhor dizendo nesse mês: coloquem sua esperança em mim. E o Senhor me perguntou, eu estava muito irado, mas irado a ponto de pecar mesmo. E depois de ter pecado, gente, é incrível, Deus deixa a gente pecar, você já viu isso? É diferente da mãe da gente que não deixa. Mas Deus deixa. E parece que Deus fica sentado assistindo a gente pecar, não com prazer, mas dizendo, lá vai meu filho, de novo. Aí depois que a gente faz a burrada, está todo melecado, Deus fala, e aí, foi bom? Está com vergonha agora, está triste, né? A pergunta que Deus me fez nesse fim de maio foi, onde está a sua confiança? Sua confiança está nos negócios? Sua confiança está no governo, no dinheiro? E o Senhor me trouxe à memória, Hebreus capítulo 11, verso 33, parte A. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. O Senhor me trouxe à memória Romanos capítulo 14, verso 23, parte B. E o que não se baseia na fé é pecado. Ou seja, tudo que eu fizer que está desconectado do que Deus falou é pecado. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer que tudo que eu faço baseado no que Deus falou, eu vou andando de fé em fé, então vai vir para mim glória em glória. Pode ter luta, mas eu vou ter vitória. Mas tudo que eu faço na força do meu braço, com a minha própria inteligência, deixa de ser fé. Avisa aí que não acabou ainda, viu? O pessoal está... era o horário dele acordar, gente, perdão. É o remédio? É o remédio. Então, remédio. Eu já vou terminar para você tomar o remédio, fica tranquilo. Para quem não sabe, é o moço que está atrás da câmera, tá? Lindo, a cara do papai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu um filme que o áudio e o vídeo estão sem sincronia? Diga para o seu vizinho, é igual um crente sem fé. Ele fala pra caramba, mas a atitude dele está fora de sincronia. Quantos estão entendendo? Eu falo, não, rompendo em fé. Daí estou na rua chutando lata, estou xingando o guarda, estou brigando com a minha sogra, estou amaldiçoando o governo. Espera aí, o meu discurso é um, mas a minha atitude é outra. Eu acho que foi isso que Tiago escreveu. Me mostra seu discurso, mas me mostra também seu vídeo. Eu não quero ouvir só seu áudio. Eu quero que o seu áudio e o seu vídeo estejam em sintonia juntos. Esse é um mês para nós colocarmos isso em sintonia, porque afinal de contas, tudo foi criado pela fé. Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Eu preciso da ajuda rápida de 9 homens aqui, por favor, 9 homens. Tá? Tem que ser homem. Vou pedir que 3 fiquem aqui. Tá? Um bem no meio, um do lado, outro aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, ó, 3. Por favor, pastor, fique ali na frente do pastor Wagner. Venha cá, meu amado. Fique aqui na frente do pastor Wanderson. Vamos lá, vocês 3. Ó, vira para o pastor Daniel. Isso. Vocês 3 lá embaixo, olhando para mim. Tem 10, gente. Não, tem 9. Não, então são 8. Obrigado, pastor Bruno. Menos, aqui, ó, menos distância. Pronto. Fiquem um pouquinho aí, vocês já vão aparecer. Eu quero me certificar com o pessoal da comunicação que isso aqui vai aparecer para todas as casas. Beleza? Isso aqui vai aparecer para todas as casas. Né? Porque o que significa o que nós acabamos de ler? Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus.
Quantos acreditam que Deus, quando falou, existiu todas as coisas? Quantos acreditam nisso? Pela fé. Eu acredito porque está escrito. Tá? E o que isso significa? Vamos por partes. Primeiro, vamos entender o seguinte. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Certo? Para você entender melhor, imagine o mundo de um bebê. Hoje acabamos de abençoar 2 bebezinhos. Certo? Imagine o mundo do bebê dentro da barriga da mãe. Qual é o mundo que esse bebê conhece? A barriga da mãe. Conhece a voz da mãe, conhece ali. E para ele só existe isso. Tá? Imagine o bebezinho lá dentro do ventre da mãe. Quando o apóstolo está escrevendo que o mundo visível foi feito pelo invisível, o que ele está dizendo é o seguinte: imagina que isso aqui é o Matrix, diga o ventre. O bebê aqui só conhece o que está aqui. Ele não tem ideia de que existe algo lá fora, e muito menos que foi um espermatozoide de fora que entrou para ele existir. Quantos estão entendendo isso? Então, quando o apóstolo está escrevendo que o visível foi feito pelo invisível, ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira que o bebê não tem a mínima noção até sair que existe outro mundo, você, enquanto não recebe o Espírito de Deus dentro de você, você não tem a mínima noção que existe algo além do que comer, beber, dormir e puxar a descarga. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o Deus sobrenatural criou o natural, mas Ele não criou o natural para a gente ser preso no natural. Até aqui vocês estão comigo? Agora, o que significa? E eu pergunto para você, o bebezinho tem ideia que existe algo além do ventre? Sim ou não? Não, porque ele não conhece outra coisa. Da mesma maneira, a maior parte dos seres humanos não tem ideia de onde viemos nem para onde vamos. Agora pense comigo, você sabe o que a ciência diz ser preciso para alguma coisa ser criada? Viaja. Dá uma virada aí, pastor Daniel, porque isso aí faz parte do meu legado. Que daí você pode ver também. O mestre já está no céu, mas o filho do mestre está na terra. E ele me deixou um legado. E ao estudar, o Senhor me deu o seguinte: a ciência diz que para alguma coisa ser criada é preciso 5 elementos: tempo, força, ação, espaço e o objeto que vai ser criado. Perfeito? Ok. Vamos ler o primeiro verso da Bíblia, então. Lê aí. No princípio, tempo, Deus, força, criou a ação, céus, espaço e a terra, o objeto. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Agora analisa comigo o seguinte. Vamos ver 2 palavras. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Mundo aqui não é cosmos. Em algumas versões diz o universo. Tá? Mundo ou universo, aqui é a palavra aion. E aion quer dizer gerações ou eternidade. Pela fé, nós não estamos dizendo que Deus simplesmente pegou uma maçaroca de terra e fez uma bola e botou à volta de uma maçaroca de fogo, chamado Sol, e botou para girar. Não. Nós cremos que Deus, do nada, criou a eternidade, porque Ele é Deus. E Ele botou essa eternidade dentro de um espaço. Tá? Do que Deus está falando mesmo? Que Ele mesmo criou as gerações. Olha para o seu vizinho e diga: existiu alguém antes de você. E tem gente chegando porque a fila está andando. Deus já tinha criado tudo isso. A palavra aqui é formado, certo? Pela fé nós cremos que o mundo foi formado. Para se dar forma, é preciso de uma forma.
Em inglês diz, the words were framed. Os mundos foram colocados dentro de um frame, dentro de um espaço determinado, igual uma moldura. Deus botou um molde, um modelo, tá? Nós poderíamos usar essa figura, um molde ou uma moldura. Agora eu pergunto para você, Deus determinou algo para a sua vida antes de você nascer? Quantos acreditam nisso? Deus determinou qual seria o seu DNA? Deus determinou qual seria a sua altura, qual família você ia nascer? Por isso eu citei sexta-feira, é impossível para o Maurício gerar um filho com o cabelo liso, de olho azul e lábios finos, porque não faz parte do meu DNA. Em algum lugar do planeta, nas minhas gerações, passamos pela África. Olha o cabelinho ruim. Olha a cor de burro quando foge. Não adianta, Deus pôs uma... Agora vira para cá, pastor. Deus pôs uma forma, chega mais perto. Sabe o que quer dizer isso? Isso aqui chama-se a dimensão da graça. Diga dimensão da graça. Deus tem uma graça para cada ser humano. E Ele botou um molde. Dentro desse molde, eu estou protegido. Dentro desse molde, eu estou sendo formado. Porque quando eu tento andar para trás, o próprio molde me empurra para frente. Quando eu tento avançar demais, o próprio molde me segura. Quando eu tento me desviar para a esquerda ou para a direita, o próprio molde me protege. Isso chama-se dimensão da fé. Enquanto eu ando dentro dos limites que Deus colocou para mim, eu vou sendo formado, eu vou sendo transformado, eu vou crescendo. Para você entender melhor, presta atenção no que esses irmãos estão fazendo comigo. Se eu tento vir para cá, eu não consigo. Se eu tento vir para cá, eu não consigo. Se eu tento vir para cá, eu não consigo. Se eu tento andar para trás, eu não consigo. Porque Deus colocou limites. Esses limites às vezes são visíveis, pai, mãe, professor, pastor, e às vezes são invisíveis. Às vezes eles aparecem em forma de foto de um carro que você estava dirigindo acima da velocidade. São limites que Deus colocou. Você consegue entender que é preciso fé para viver nesse mundo? Porque pela fé, as gerações foram formadas. Sabe o que quer dizer? Se eu estou na fé, além de ser protegido aqui, eu posso dizer para o diabo lá, aqui você não entra, desgraçado. Quantos estão me ouvindo? Porque Deus não botou algo só para me limitar, mas Deus botou algo também para limitar o diabo, e ele não pode entrar aqui, porque onde eu estou dentro de onde Deus quer, e onde eu estou dentro do que Deus quer, o diabo não pode tocar. É o papo de Jó com Deus. Olha lá, mas o Senhor deu isso, deu aquilo. Deus falou, tá bom, tira tudo isso. Só não tira a vida dele e você vai ver o que vai acontecer. Jó questionou, espenhou, mas ele não saiu de dentro dos limites. Ainda tendo aquela mulher dizendo, amaldiçoa a Deus e nega. Ele continuou. Deus deu o dobro para ele. Mas ele ficou dentro da dimensão da fé. Ele ficou dentro da dimensão da graça. É onde eu sou protegido. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu sou salvo pela graça, porque Deus me inseriu num plano dele. E eu já cuspi aqui para ser curado. Aleluia. Deus me inseriu no plano dele. O plano dele é perfeito para mim. Viver em fé, muitas vezes eu não estou enxergando nada. Muitas vezes eu quero fugir. E Deus não deixa eu fugir, porque eu não faço parte daqueles que retrocedem. Muitas vezes eu quero desviar, mas Deus não deixa. Muitas vezes eu quero avançar, mas Deus me segura, porque Ele sabe os planos que Ele tem a meu respeito. Ele sabe os planos que Ele criou para eu andar nessa geração. Por isso eu profetizo, esse é o tempo de você ser renovado em fé. Pare de ouvir outras vozes e comece a ouvir a voz de Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí? Pare de ouvir outras vozes. Muitos de nós escolhemos nossas amizades só para reforçar os nossos problemas. Comece a mudar de amizade. Comece a andar com pessoas que te põem dentro da fé, com pessoas que te ajudam a crer. Pare de andar com aqueles conformados. Seja você um inconformado.
Mude a sua geração. Você tem talvez mais 10, 20, 30 anos de vida útil na terra. E o que você vai fazer com eles? Vai ficar murmurando, reclamando, falando mal do governo? Todo mundo já faz isso. Faz diferente. Entra em sintonia com a voz que diz: esse é o meu filho, essa é minha filha. Entre em sintonia com os planos que Deus colocou antes da fundação do mundo e teceu lá dentro do ventre da sua mãe. Porque quando você estava lá dentro, você não sabia que existiam outras coisas. Hoje, você está dentro de uma matrix muito maior. Mas Deus tem algo superior a essa matrix. Porque Jesus diria: venha o teu... seja feita a tua vontade. Por que Jesus falaria isso? Porque ele estava dizendo: nós estamos nessa dimensão, mas tem um governo, um domínio maior do que essa dimensão. Existe uma vontade superior a essa dimensão, que faz com que essa dimensão seja subjugada pela outra dimensão. Você vai ser subjugado por Juno esse mês, por ciúme, por ira, por contenda, por idolatria sexual, ou você vai ser dominado pelo Espírito Santo, que te ajuda a crescer de fé em fé. E eu termino nessa manhã te convidando a esse mês fazer uma jornada de fé conosco. Não perca nenhuma palavra. Quarta-feira passada eu decidi fazer um vídeo. Obrigado pelos que assistiram, pelos que compartilharam. Nessa quarta-feira nós vamos estar fazendo um outro vídeo, lançando os decretos. E a partir dessa quarta-feira, todo mês nós vamos estar lançando uma série de decretos, mês a mês. Por quê? Deus me deu um código, depois de eu ter lido mais de 40 vezes a Bíblia. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Agora, no dia 23 de Sivan, quarta-feira, é o dia em que Mordecai escreveu uma carta. E essa carta demorou 9 meses para chegar. Talvez você diga: Maurício, você mandar um e-mail, em 9 segundos chega. Querido, eu não estou falando de coisas naturais. Deus está nos dando 9 meses para que em todas as esferas espirituais se saibam que aquilo que estava sendo detido, retido e atrapalhando a sua vida vai ter que te soltar, porque Deus te deu direito e autoridade de filho para dizer: as muralhas vão cair, mas eu preciso crescer em fé. Pode ser que não aconteça no primeiro mês, no segundo mês, porque você precisa ser fortalecido em fé e saber continuar andando dentro dessa esfera de fé e autoridade que Deus te deu. Por isso eu quero encerrar te convidando, quarta-feira, lanço outro vídeo, tá? Assista, e aí eu vou lançar os decretos desses 30 dias que se seguem. Depois vamos ter todos os meses, nós vamos andar 9 meses decretando. Nessa quarta-feira, eu já vou estar falando sobre a mudança da década. Maurício, você está adiantado, né? Parece que você está ansioso. Não, querido, a década espiritual termina em 9 meses. E nós precisamos estar prontos para, antes do mundo inteiro entrar na nova década, nós já estamos preparados para a nova década. Nós já estamos preparados. Durante os últimos anos, nós tínhamos um púlpito que era um avião, porque Deus tinha me dado uma palavra profética sobre os ares. Maurício, e agora? O que mudou? Quarta-feira, assista o vídeo, você vai ver o que mudou. E por que nós estamos tirando o avião daqui? Essa semana eu tenho uma reunião com a empresa que faz o avião. Eu vou pedir para eles terminarem a cauda do avião. Eu quero ver se até, no máximo, agosto, setembro, a gente coloca o avião lá fora, 4 metros de altura. Está na hora da gente sair da caixinha. Está na hora da gente sair. Vou botar lá na porta, lá num mastro, bem grande. Mas, Maurício, você vai competir? Não, não vou competir com ninguém. Sabe por quê? Eu sou único, você é único. Não tem ninguém que consiga ser melhor Maurício do que eu. Não tem ninguém que consiga ser melhor você do que você. Não tem nenhum ministério que vai conseguir fazer o que o MCI vai fazer. Por isso, não amaldiçoe nenhum ministério, nem entre em competição, porque ninguém vai conseguir fazer o que aquele ministério nasceu para fazer. Ore e abençoe todos os ministérios, ainda que você não entenda. Ore e abençoe os pastores, ainda que você não entenda. Não é problema seu entender, problema seu é abençoar, porque você, na sua esfera, é único. E nesse lugar, você prospera. Por isso eu quero te convidar a selar essa consagração com 2 coisas, oração e oferta. Porque é muito fácil ofertar quando tem dinheiro. É muito fácil ofertar quando está tudo sobrando. O difícil é fazer como aquela viúva, em 1 Reis capítulo 17. Quando a coisa estava ruim, ela ainda teve que ofertar do pouco que tinha. Eu quero profetizar: seja fiel no pouco e o Senhor te acrescentará no muito. E eu quero ainda profetizar: se você acha que tem alguma coisa, o que você tem hoje é pouco perto do que Deus pode te dar. É pouco perto do que Deus quer te dar. Porque Deus tem nos dado uma ordem para plantar o reino.
Eu ouvi uma profecia outro dia, e hoje eu posso dizer, uma profeta, amiga nossa, a pastora Nilza, nós estávamos falando por telefone e declarando sobre algumas coisas que nós vamos começar a orar. Ela falou, AP, e eu posso dizer para vocês o que é, vocês que estão online, as casas aí já começam a se preparar para ofertar, e assim que eu terminar de orar, já volta para as casas, louvor, já volte para aí, e aí nós vamos estar juntos. Eu posso terminar dizendo isso. Eu pedi para a pastora Nilza, para nós começarmos a orar, para abrir uma célula em Goiânia, porque nós já temos 4 membros do MCI morando em Goiânia. E ela virou e falou, AP, vou te falar uma coisa, Deus já me disse que faz parte da sua colheita dourada, vocês plantarem um MCI em cada capital dessa nação. E já tem gente em Goiânia esperando. Eu sei que já tem gente no Rio de Janeiro esperando. E eu sei que eu não fui à toa, e esse ministério não investiu, junto comigo, junto com Davi Rebolho, mais de $80 mil, para nós, apóstolo Joseí e vários outros ministros, andarmos o Brasil inteiro de norte a sul. Nós fizemos a guerra, agora eu quero os despojos. Nós entramos e profetizamos em lugares. Nós passamos por todas as capitais do Brasil e profetizamos. Agora eu quero a colheita. Agora eu quero a colheita. Por isso você precisa começar a entender qual é o seu chamado. Você precisa começar a orar pelas nossas escolas e pelos nossos cursos. Um dos nossos ex-alunos me escreveu há um mês atrás, AP, eu consegui convalidar os meus 4 diplomas da escola Shofar. E agora eles são reconhecidos pelo MEC como curso de teologia técnico. Você já fez escola Shofar? Você acha que é só um papel na parede? Eu estou para ir para o Mato Grosso, em Cuiabá, conversar com essa universidade que quer convalidar os nossos cursos e quer saber quais os outros cursos que nós temos, também para nós convalidarmos, não só como técnico, mas também como bacharel em nível universitário. O mestre já foi, mas nós continuamos o legado. Vamos ensinar, formar líderes. E a nossa parte nós vamos fazer junto com a Quadrangular, junto com os batistas, com os metodistas, junto com os Bola de Neve, com os presbiterianos, com os retangulares, triangulares, Cuspe de Cristo, Escarrada Santa, Amassa Barro, sei lá o nome que seja, cada um tem a sua parte. A nossa, nós sabemos o que devemos fazer. Venha, cresça e multiplique.